Agora, 12h44, voltamos a falar. Eu estava fazendo uma entrevista ao vivo, falando da evolução da cannabis medicinal aqui no nosso país, do mercado da cannabis medicinal, conversando com o Alan Paiotti, CEO da Cannect, que é uma das empresas pioneiras na disseminação de informações sobre o mercado da cannabis medicinal. Ele estava explicando sobre a evolução dos números e do uso da cannabis medicinal aqui no nosso país, até porque, Alan, a gente teve uma discussão recente, uma decisão recente da Anvisa, regulamentando também a produção e comercialização da cannabis medicinal aqui no nosso país. A gente sabe que, em algumas áreas, os estudos acabaram não demonstrando tanta atuação como era previsto, ou almejado ou indicado num primeiro momento em relação à cannabis, mas em outros, como você trazia, essa evolução de quadros de saúde foram mais significativos. Quais são as áreas onde há maior interesse nesse momento de uso da cannabis medicinal aqui para o nosso país, de acordo com evidências científicas, porque eu sei que vocês acompanham isso de perto também? Isso. Então, é interessante porque esse quadro todo de Brasil cria muito ansiedade, né? A gente acabou de ver aí as declarações. E ansiedade é um dos grandes usos da cannabis medicinal, só para aproveitar esse gancho. Onde a gente vê muito uso com evidência de vida real, que é aquele acompanhamento contínuo que se faz do paciente, né, a partir do momento que ele começa com essa terapia, e aonde que a gente tem estudos clínicos mais conclusivos. Certamente, assim, crises de ansiedade, problemas, distúrbios relacionados ao sono, dores em geral, e aí no corpo como um todo, né, fibromialgia e outras dores crônicas, algumas doenças como autismo, Alzheimer, as novas doenças, né, que estão surgindo, as doenças mentais, aí, estresse, burnout, todas essas têm muita evidência nessa combinação de trabalhos científicos e estudos de vida real que estão, de fato, impulsionando a adoção da terapia. Proibição da importação de flores, em 2023, impactou o mercado e o consumo de cannabis medicinal, Alan? Acho que foi uma medida bastante drástica, que eu acho que veio muito fundamentada na distorção que existe hoje no mercado, naquele uso antigo que a gente conhece, do que a gente chama do uso adulto, né? Mas fato é que muitas pessoas que hoje utilizam a flor, né, nos seus vários formatos, ou os famosos prensados, que têm baixa qualidade, aí de fato colocam em risco a vida desses usuários, usam esse tipo acessam, né, a esse tipo de produto, na verdade buscando um alívio em dores, por exemplo, ou melhora do sono. Então, o que a gente viu é que quanto mais clareza a gente tem sobre o mercado medicinal, mais esses usuários começam a buscar o uso, que tem que passar por um médico, tem que ter uma prescrição médica, e o que a gente viu lá no final de 2023 foi um mau uso de uma abertura que a Anvisa deu para a importação do extrato da flor, né, da flor in natura, quando deveriam ser flores com baixo teor de THC, que é aquele que tem, de fato, o efeito psicotrópico, e algumas empresas começaram a utilizar esse mecanismo de maneira indevida como um canal de acesso para flores de uso adulto. Então, acho que, de fato, ali, ao invés da gente implementar um controle mais rigoroso no acesso a esses produtos, inclusive um controle de fronteira, né, porque esses produtos eram importados, partiu-se para simplesmente uma interrupção, e aí nós vimos muitos pacientes sofrendo, porque a via aspirada, que ela pode ser a via fumada ou a via usando alguns aspiradores, né, que esquentam a planta, elas têm também o seu uso medicinal. Então, um exemplo muito claro aqui, alguns certamente aqui daqueles que estão nos acompanhando já viram, uma criança, por exemplo, tendo uma convulsão, um quadro convulsivo, o uso do óleo da cannabis vai levar alguma coisa entre 40 a 45 minutos, uma hora, até metabolizar e começar a ter os seus efeitos e interromper aquela crise. Um simples inalar, né, rápido desse extrato corta esse efeito convulsivo em menos de 1 minuto. Então, para casos muito críticos, muito delicados, o uso da flor é sim indicado, quando o médico sabe utilizar, sabe como dosar e sabe como qualificar o tipo de flor a ser utilizado. Qual que é o perfil do paciente brasileiro que mais tem solicitado essas autorizações para importação de cannabis?
Olha, o perfil do ponto de vista demográfico é muito amplo. O que a gente vê assim, um uso que eu diria do ponto de vista de idade, a partir dos 25 anos, mas isso vai até pessoas aí em idade avançada, acima dos 60, 70, 80 anos, que aí já tem, né, muitas comorbidades ou muitos distúrbios, um uso muito equiparado entre homens e mulheres, quanto mais o tema da cannabis medicinal vai rompendo barreiras e vai diluindo aquele preconceito, mais a gente vai vendo uma adoção ao longo assim, de um perfil de público muito heterogêneo. Então, assim, o importante precisa passar por um médico. Né? O médico que está habilitado, que sabe como utilizar, sabe qual a formulação. A planta é muito complexa, né? A planta chega a ter 400 canabinoides. Nós falamos aqui normalmente sobre o CBD e o THC, que são 2 canabinoides que estão mais estudados e mais utilizados, mas a gente já tem outros canabinoides que estão começando a ser utilizados, como o CBN, CBG, o THCV para controle de obesidade. Então, a planta é muito complexa, os médicos precisam estar cada vez mais treinados e a par das novidades que estão saindo, e o espectro de uso é muito amplo. Qual que é a perspectiva para novos usos desses novos estudos que você comentou que estão sendo feitos de outras partes, né, da planta? Então, assim, tem coisas muito interessantes que estão sendo debatidas agora, e eu vou dar um exemplo aqui prático, por exemplo, a cannabis tem sido muito utilizada naquilo que a gente chama do tratamento paliativo. Então, pessoas que estão com câncer, né, e aí sofrem o tratamento da quimioterapia, da radioterapia, e usam a cannabis medicinal para melhorar o seu bem-estar, a qualidade de vida e melhorar a condição do seu corpo, né? E aí tem tudo a ver com a maneira como a cannabis medicinal ativa os sistemas fisiológicos do nosso organismo. Até hoje, ainda nós não temos uma quantidade de estudos científicos com larga evidência no tratamento do tumor, mas no uso adjuvante, no uso para a melhora da qualidade de vida. O que a gente tem visto agora são, de fato, alguns estudos começam a sair com benefícios para o tratamento do tumor do câncer. Então, eu acho que esse é um dos exemplos práticos que eu acho que com o tempo, né, e a gente tem que aguardar a evolução desses estudos, a gente vai ver ainda novos benefícios e novos usos dessa terapia. Tá certo. Alan, muito obrigada pela conversa, por essa entrevista aqui no SBT News. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Até mais.